Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para mais uma videoaula de História. Hoje a gente vai ter a explicação da unidade 5, que se chama Múltiplas Experiências. Nessa unidade, como o próprio título já diz, a gente vai ver que as sociedades elas surgiram e se desenvolveram de formas diferentes e que cada uma delas, de acordo com o processo histórico, de cada uma, foi criando, tendo uma cultura diferente, tendo características diferentes. Nessa unidade, a gente vai falar sobre como surgiram as primeiras religiões, como surgiram as primeiras cidades, como surgiram as primeiras profissões. E também a gente vai conversar um pouco sobre alguns temas bem importantes, como a intolerância religiosa, ou então o que significa ser civilizado e assim por diante. Tá? Então é uma unidade bem importante. Ela vai ajudar a nos dar uma base, vai nos ajudar a fundamentar todas as outras unidades que vierem daqui para frente, porque vocês vão lembrar das coisas desta unidade aqui nas próximas unidades que a gente vai estudar. Vocês vão ver que ela dá uma explicação básica para tudo que vai acontecer depois. Vamos lá, então? Então, a primeira parte da nossa unidade vai explicar como que as primeiras crenças religiosas surgiram, ou seja, como que as primeiras religiões apareceram. A religião é bem importante a gente ter em mente que ela é uma prática universal, ou seja, está em todos os lugares, todos os países, de uma forma ou de outra, né? Hoje em dia, a maioria dos países tem pessoas de diferentes religiões, certo? Não há, assim, dificilmente existem lugares onde só tem uma religião. As pessoas têm crenças diferentes, certo? Por isso que é importante a gente respeitar as crenças das outras pessoas. Mas como que as religiões surgiram, né? Como a gente já viu em sala, as religiões, as crenças, surgiram inicialmente da necessidade de explicar as coisas que até então os seres humanos não sabiam explicar. Lembra que a gente falou muito sobre a questão do mito? Então, é mais ou menos assim. As primeiras explicações que os seres humanos criaram para explicar a origem dos seres humanos, a origem do mundo, dos fenômenos da natureza, estavam baseadas em crenças, ou seja, não eram comprovadas pela ciência, até porque a ciência ainda nem existia. Além disso, com o tempo, elas começaram a acreditar em deuses e deusas. Eles faziam parte das explicações que eles encontravam para falar sobre o surgimento do mundo, dos seres humanos e assim por diante. E a partir do momento que eles começaram a ter essa crença em divindades, deuses, deusas, eles começaram também a fazer ritos religiosos para esses deuses e deusas, ou seja, homenagens, cerimônias, né? Porque eles acreditavam que, agradando essas divindades, eles teriam em troca coisas boas. Coisas que a gente ainda faz hoje em dia, né? Por exemplo, muitas pessoas acendem vela para santos em igreja, muitas pessoas fazem rezas, até mesmo vão à missa, né? Que também não deixa de ser um rito religioso, ou seja, uma homenagem ou uma celebração religiosa para aquelas pessoas que acreditam em determinada religião. Mas como que surgiram esses primeiros deuses e deusas? Os primeiros deuses e deusas, eles estavam ligados a fenômenos da natureza. Porque pensem comigo, as pessoas olhavam para cima, viam uma bola brilhante lá no céu. Hoje em dia a gente sabe que é uma estrela, que se chama Sol e etc, né? Todas as funções que o Sol tem. Mas naquela época eles não sabiam. Então, como eles não sabiam explicar o que era aquilo, eles atribuíam isso a um caráter divino, ou seja, como se fosse um deus ou uma deusa. Então, é muito comum a gente encontrar em sociedades da antiguidade o deus Sol, por exemplo, chuva, lua e assim por diante. Nessa época, era muito mais comum do que hoje em dia o politeísmo. A gente já viu em sala também que poli significa vários, muitos, certo? Então, politeísmo seria a crença em vários deuses e deusas. Politeísmo é a característica das religiões ou sociedades que acreditam que existe mais de um deus ou deusa. E essas primeiras religiões, essas primeiras crenças,
eram politeístas exatamente pelo fato de que eles não sabiam explicar a maioria das coisas. Então, era mais frequente que eles atribuíssem diversos fenômenos da natureza a divindades. Já o monoteísmo, esse prefixo mono, indica um, certo? Um só. Então, as sociedades que acreditam em apenas um Deus são conhecidas como monoteístas. Nós, né, no geral, a sociedade ocidental, vamos pensar na religião cristã, que é uma das maiores do mundo. Para a religião cristã, ou seja, a religião cristã, é monoteísta ou é politeísta? É monoteísta, porque acredita que existe apenas um Deus. Ah, prof, mas e os santos? Os santos são santos, não são deuses, né? Então, a religião cristã é monoteísta. Já os egípcios, por exemplo, eram politeístas. Vocês estão vendo aí na tela alguns deuses, né, dos egípcios. Eles acreditavam que existiam vários. Os incas eram politeístas e assim por diante. Os hebreus foram o primeiro povo monoteísta que se tem registro na história. Eles acreditavam num Deus que eles chamavam de Jeová ou Javé. Aparecem com mais de um termo nas fontes históricas. Então, de acordo com as fontes históricas que existem, né, que puderam ser pesquisadas, o povo monoteísta mais antigo foram os hebreus. Eles acreditavam que esse Deus, Jeová ou Javé, falava com eles através de profetas. O que eram profetas? Líderes religiosos, pessoas que diziam ser capazes de conversar com Jeová. Um exemplo é Moisés. Vocês já ouviram falar do Moisés? Às vezes tem filmes, né, que mostram a história dele. Moisés, então, teria tido contato com Javé ou Jeová e teria recebido das mãos do próprio Deus uma tábua com 10 mandamentos que deveriam ser seguidos por todos. Então, essa história vem lá dos hebreus, há muito, muito, muito tempo atrás. Hoje, essa religião, né, que teve início com os hebreus há muitos anos atrás, é chamada de judaísmo. E toda essa história do Moisés, dos 10 mandamentos, entre outras histórias dessa época, elas estão relatadas na parte da Bíblia que é conhecida como o Velho Testamento. Tem o Velho Testamento e o Novo Testamento, né? Essa parte dos hebreus, de Moisés e assim por diante, elas estão relatadas lá no Velho Testamento da Bíblia. E hoje em dia é muito comum a gente ter religiões monoteístas, né? Muito mais comum do que no passado, lá na época das primeiras civilizações. Entre as maiores religiões monoteístas que existem no mundo hoje, a gente pode citar o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. E a prof trouxe aqui para vocês também um gráfico que vocês podem ver a quantidade, né? Em 2011, é importante lembrar que esse gráfico ele já está um pouco desatualizado, mas eu achei ele bem importante porque ele mostra assim bem fácil a quantidade de pessoas adeptas a determinadas religiões no mundo, né? Então, vocês podem ver ali que a maior fatia do gráfico de pizza é pertencente aos cristãos, ou seja, 31,5% da população mundial se identificou como pertencente a alguma religião cristã. Isso dá mais ou menos 2,2 bilhões de pessoas. Em segundo lugar, apareceram os muçulmanos, com 23,2% da população mundial, somando 1,6 bilhão. E assim por diante vão aparecendo as outras religiões. Muitas guerras, gente, acabam acontecendo por religiões. Isso está muito ligado àquilo que a gente falou na unidade anterior, que é o etnocentrismo, lembra? Que é não respeitar a cultura do outro. E a religião é uma parte da cultura, né, das pessoas. Quando a gente não respeita a religião do próximo, ou aqueles povos que não respeitam as outras religiões, muitas vezes acabam criando guerras uns contra os outros. Muita gente inocente acaba sendo prejudicada ou até mesmo morrendo ou tendo uma vida muito difícil durante essas guerras simplesmente porque pertencem a religiões diferentes. Sendo que, na verdade, o que deveria ser mais importante acima de qualquer coisa deveria ser o respeito, né, gente?
Porque se a gente não respeita a opinião ou a cultura ou a religião do próximo, como que a gente pode exigir respeito do próximo com a nossa religião, né? Então, a intolerância religiosa é um caso bem comum hoje no mundo de etnocentrismo, de pessoas que não conseguem respeitar a cultura ou, nesse caso, a religião das outras pessoas e acabam gerando guerras, conflitos, mortes e assim por diante. Agora que a gente já viu como surgiram as primeiras religiões, a gente vai falar de como surgiram as primeiras cidades. Inicialmente, os seres humanos eram nômades, a gente já viu isso, né? Então, eles andavam de um lugar para o outro em busca de alimentos, ou seja, eles ficavam morando um tempo em determinado local, comiam as frutas, os vegetais que tinham ali, caçavam os animais que tinham por ali. Quando as frutas, os vegetais, os animais iam acabando, eles mudavam de lugar e iam morar em algum outro lugar que tivesse comida disponível. Mas com o tempo e com a observação da natureza, eles descobriram a agricultura. Então eles puderam ficar parados agora no mesmo lugar, ou seja, morando sempre ali no mesmo local. Por quê? Porque eles já conseguiam produzir o seu próprio alimento. Eles entenderam como plantar e como domesticar e reproduzir animais. Então, isso permitiu que eles ficassem mais tempo e ali eles também iam se reproduzindo, iam vivendo em grupos e assim por diante. Geralmente, eles escolhiam se fixar em algum local, alguma área em que tivesse perto de um rio. Por quê? Porque eles precisavam daquela água para a agricultura. Então, as primeiras cidades, quase na sua totalidade, surgiram perto dos rios, porque eles se fixavam ali para conseguir água para a agricultura. Após eles terem se fixado perto dos rios, começaram a construir os primeiros tipos de casas, né? Não era mais em cavernas que eles achavam à disposição, começavam a usar madeira e construir abrigos. E com o tempo, os grupos foram aumentando, porque afinal eles também iam se reproduzindo. E eles foram criando pequenos povoados, lembrando sempre que era perto dos rios, né? Por causa da agricultura. O crescimento desses povoados com o passar dos anos e dos séculos deu origem às primeiras cidades. Então, para resumir, eles descobriram a agricultura, puderam se fixar num lugar só, geralmente era perto dos rios porque eles precisavam da água para a agricultura. Como eles ficavam mais tempo num lugar só, eles iam se reproduzindo e aumentando os grupos, criaram os pequenos povoados, né? Surgiram os pequenos povoados que, ao crescerem, se tornaram as primeiras cidades. E aí, quando eles já viviam nesses pequenos povoados, nessas primeiras pequenas ainda cidades, aconteceu um outro processo muito importante, que a gente chama de especialização de funções. A especialização de funções é algo bem simples. Como é que aconteceu? Primeiro, eles descobriram a agricultura, se fixaram no lugar, foram surgindo as primeiras cidades, como eu acabei de falar. E eles foram desenvolvendo cada vez mais as técnicas agrícolas. Então, eles se ligaram que eles poderiam plantar mais do que o necessário para a sobrevivência deles. Por exemplo, eles plantaram vários e vários pés de milho. Depois eles colheram aquele milho. E o milho é um alimento que demora até se deteriorar, certo? Então, até apodrecer. Então, eles fizeram o quê? Eles começaram a guardar alimentos, a armazenar. Então, eles não precisavam mais ficar o tempo inteiro plantando. Eles conseguiam plantar uma quantidade maior do que necessário e armazenar alimento. Isso significa que não era mais necessário que todo mundo participasse da plantação e da colheita, porque poucos conseguiam plantar em grande quantidade e depois armazenar para que todo mundo pudesse se alimentar. As pessoas, então, que não precisavam mais ficar na agricultura porque um número menor de pessoas dava conta de produzir comida para todo mundo, começaram a fazer outras atividades que passaram a ser necessárias, como, por exemplo, a cerâmica. Por que a cerâmica era necessária? Para ter refratários, como se fossem potes, para guardar o alimento que estava sendo produzido e armazenado. E com o tempo,
cada vez mais outras coisas foram sendo necessárias. Não apenas pessoas para fazer cerâmica, mas, por exemplo, ferreiros, né? Trabalhavam com coisas de ferro. É nesse processo também de que cada pessoa ia se especializando em determinada atividade que surgiu a roda, que a roda foi inventada, né? Alguém lá que estava pensando sobre isso inventou a roda e ela facilitava no transporte de mercadorias. Gente, vamos pensar, quando vocês fazem um trabalho em grupo, se vocês tem alguém no grupo que é muito bom em desenhar, por exemplo, todo mundo vai desenhar? Não, geralmente aquela pessoa ali que é mais especialista, mais especializada em desenho, acaba fazendo o desenho do cartaz. Tem outra pessoa que é muito boa em fazer lettering, por exemplo, né? Então é aquela pessoa ali que vai fazer isso no cartaz. Outra pessoa adora fazer pesquisa na internet, então ela foi responsável por pesquisar e trazer as imagens. E assim por diante, é mais ou menos como a gente faz até hoje em dia. A partir da necessidade, cada pessoa vai se especializando numa coisa, né? E isso aconteceu também lá na época do surgimento das primeiras cidades. E como eu falei, outras funções foram sendo necessárias, como, por exemplo, pessoas que precisavam se especializar em defender ali aquele pequeno povoado ou aquela pequena cidade de outros grupos, muitas vezes nômades ainda, que às vezes atacavam, ou até de animais também, assim por diante. Então, devido a essa necessidade, surgiram, por exemplo, os soldados. E assim foram surgindo várias outras funções. Uma das funções que apareceu também foi a função do governante. Como que isso aconteceu? Pensa só comigo. Tem lá um pequeno povoado, certo? Até aí tudo bem. Só que aí os anos vão passando, as pessoas vão se reproduzindo, vai nascendo cada vez mais gente e aquele povoado cresceu e virou uma cidade. Mesmo se a cidade fosse só a turma de vocês, vamos pensar, e a gente quisesse tomar uma decisão, será que se a gente reunisse os 30 a 35 alunos, todo mundo, para tomar uma decisão toda vez, ia dar certo? Muitas vezes, quando a gente quer até mesmo fazer uma votação ou algo assim de cor da camiseta das Olimpíadas ou sei lá, às vezes acaba tendo conflito, não tem? Então a gente já desenvolveu outras técnicas, como por exemplo votação, né, hoje em dia. Mas na época aquilo ainda não existia. Então, para que houvesse alguém que tomasse as decisões para todo mundo e que liderasse e que pensasse no bem de todos, começaram a surgir os primeiros governantes, porque até então todo mundo se reunia, eles tentavam tomar uma decisão, muitas vezes aconteciam conflitos, certo? Então, para evitar esses conflitos, surgiram os primeiros líderes, os primeiros governantes. Mas como era possível convencer as pessoas a obedecerem esses governantes? Porque não dava assim, né? Imagina só, que alguém da turma de vocês um dia decide assim dizer, hoje eu sou representante. Aí todo mundo vai dizer, ué, mas com base no que tu tá falando isso, né? Ela precisa ter uma legitimidade. Atualmente os representantes são eleitos representantes, como eu acabei de falar, por causa da votação. Mas naquela época isso ainda não existia. Então, como que esses primeiros governantes faziam para convencer a população a obedecê-los? De duas principais formas. Os primeiros governantes diziam-se ligados às divindades, aos deuses e deusas. Quem falava que eles eram ligados aos deuses e deusas eram os sacerdotes, que eram líderes religiosos da época. Então, os sacerdotes diziam assim, o Ramsés II, ele tá ligado ao deus Ra, e assim por diante. E aí as pessoas também temiam, né? Que se elas não obedecessem, se elas não seguissem as ordens do governante, já que ele estava ligado aos deuses, algo ruim podia acontecer com elas. Mas nem sempre todo mundo obedecia, certo? Quando as pessoas não obedeciam, tinha uma segunda forma de governar, ou seja, de impor o poder, que era através do uso da força. Era mais ou menos assim. Tem umas 2 famílias lá que estão me desobedecendo, eu sou o governante, e eles nem acreditam que eu sou ligado aos deuses, e desse jeito não dá, porque daqui a pouco eles vão começar a influenciar as outras pessoas a não me obedecerem também.
Então, eu vou pedir para o exército fazer uma visitinha lá na casa dessas pessoas, certo? E aí eles viam que, olha, se eu não obedecer ao governante, algo ruim vai acontecer, né? Eles podem, sei lá, assassinar alguém da minha família ou alguma coisa assim. Porque afinal o líder do exército também era o governante, então ele podia definir o que o exército ia fazer. Então, eram essas duas formas de convencimento da população, ou seja, de convencer a população a obedecer os governantes, através do motivo religioso e através do uso da força. E a escrita também surge nessa época. Como aconteceu o surgimento da escrita? Para que os governantes pudessem manter a organização da cidade, a segurança da cidade, pagar o salário dos soldados, oferecer para a população o que eles precisavam, eles cobravam tributos, certo? Que é o que atualmente a gente chama de impostos, né? Todos nós pagamos impostos, mesmo vocês que não pagam impostos diretamente, existem impostos em todos os produtos que a gente compra, por exemplo, né? E esses impostos servem para que o governo consiga fornecer saúde, educação, infraestrutura e assim por diante. Então, impostos são uma forma de tributo também. Naquela época, nem todo mundo já tinha uma moeda, né? Ou seja, usava dinheiro. Então, quando os impostos não eram pagos em moeda ou dinheiro, eles eram pagos em produtos. Beleza, então todo mundo tinha que pagar imposto, pagar tributo, para que os governantes pudessem ter condições de governar. Quando alguém decidia não pagar os tributos, sofria consequências, assim como hoje, né? Sonegar impostos, ou seja, não pagar impostos, pode levar você à prisão, certo? Naquela época, quem não pagava tributo era considerado criminoso. E o conjunto de consequências, o conjunto de punições que essas pessoas sofriam eram conhecidas como justiça. Daí vem a palavra justiça. Mas tudo bem, o que isso tudo tem a ver com a escrita? Simples. Como o governante recebia impostos de várias pessoas, havia necessidade de registrar, de anotar o recebimento desses impostos. Basicamente era fazer uma lista de quem pagou e quem não pagou, porque quem não pagou precisava sofrer consequências, certo? E havia uma função, né, pessoas específicas para fazerem esse registro. Olha aí, de novo, a especialização de funções. Houve a necessidade de anotar quem pagava os impostos e por isso surgiu uma nova função, uma nova profissão, que eram os escribas. Eram as pessoas que anotavam quem pagava e quem não pagava imposto. Ali no canto da imagem vocês estão vendo ali um pagamento de tributos. A Maria pagou 2 sacos de feijão, o José pagou 4 moedas, a Janete pagou 1 porco, o João não pagou. Então tinha que ir lá ver o que está acontecendo, por que o João não pagou e ele ia sofrer as consequências. Claro que a prof só fez uma brincadeirinha ali, não era assim que era anotado, né? Mas o surgimento da escrita está ligado, então, à necessidade de registrar os impostos. E a sociedade, como é que ficou? Então, a gente já viu que dentro da especialização de funções, surgiram várias funções, como pessoas que trabalhavam com cerâmica, ferreiros, soldados, escribas, governantes, sacerdotes e assim por diante. Quem será que era mais importante, que tinha mais poder ou prestígio social? O governante ou o agricultor? O governante, né? Ele tinha mais poder. Quem será que tinha mais poder? O sacerdote, que era um líder religioso, ou alguém que trabalhava com cerâmica? O sacerdote tinha mais poder, porque ele era um líder religioso, né? Ele estava diretamente ligado aos governantes. Então, o que aconteceu devido a essa especialização de funções, ou seja, cada um começar a ter uma profissão? Surgiram as classes sociais, que a gente vai desenhar em forma de pirâmide daqui para frente em todas as sociedades que a gente for estudar até o final do ano, certo? Tá vendo ali na direita? É a pirâmide social do Egito. Quem é que fica no topo da pirâmide? A pessoa que tem mais poder, né? E quem é que fica na base da pirâmide? Quem tem menos poder. Por que a base é mais larga?
Porque tem muito mais gente com pouco poder do que gente com muito poder. Por exemplo, o topinho ali da pirâmide é bem fininho. Nesse caso da pirâmide egípcia é o faraó. Por quê? Porque só tinha um faraó, né? Então, ele tá ali no topo. Tem menos quantidade de faraó do que de escravizados, certo? Tem menos quantidade de soldados do que de camponeses. Tinha muito mais camponeses e muito menos soldados. Os soldados tinham mais poder, né? E aí, ali no lado esquerdo, na imagem, vocês podem ver alguns tipos, né, de classes sociais da época: nobres, soldados, escribas, sacerdotes, agricultores, escravizados e assim por diante. Nesse período também, gente, surge uma coisa bem importante, que são as cidades-estado. As cidades-estado, elas têm algumas características, né? Vocês já devem ter aprendido em geografia que quando a gente fala de estado com letra maiúscula, geralmente a gente está falando dos países. Por quê? Porque um estado com letra maiúscula significa um território que tenha fronteiras, né? Ou seja, um território, governante, independência, leis próprias. E geralmente, quais são as unidades políticas que têm independência, ou seja, que não tem um governo acima delas? O país, né? Não tem um governo mundial que mande nos países. Quem são as unidades políticas que têm um território delimitado por fronteira? Os países, certo? Tipo, até aqui é Brasil, daqui para frente é Argentina, por exemplo. Quem são as unidades políticas que podem definir as próprias leis e não precisam obedecer a ninguém? Os países. Por quê? Porque os estados, mesmo que existam leis específicas de cada estado, eles têm que seguir, os estados agora, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né, eu tô falando, eles têm que seguir a Constituição, né, que são as leis do país. Agora, o país, por exemplo, não precisa obedecer a nenhum governo maior acima dele, certo? Então, os estados com letra maiúscula, hoje em dia, são conhecidos, são os países, né? Existem algumas exceções, como é o Estado do Vaticano, mas a gente conversa melhor sobre isso mais pra frente. Então, no geral, Estado com letra maiúscula é país. Só que naquela época, a gente não tinha os países ainda. Então, cada cidadezinha era independente, tinha suas próprias leis e seu próprio governante, porque as cidades não tinham se unido e formado países. Isso estava longe de acontecer. Por isso que elas são conhecidas como cidade-estado. Tá vendo ali em amarelo? Tem um hífen no meio. Por quê? Porque elas eram como se fossem mini países. Só que eram cidades porque os países não existiam ainda. Cada uma era independente, tinha suas próprias leis, o seu próprio governante e o seu próprio território. Elas não eram ligadas a mais nenhuma outra cidade ou a um país ou a um estado, tipo tem hoje em dia São Paulo, Rio de Janeiro, né? Cada cidadezinha tinha o seu território, com as suas fronteiras, o seu governante e com a sua independência. Então, isso é uma cidade-estado, uma cidade que tem as características de um estado com letra maiúscula. E, por fim, um conceito muito importante da aula de hoje, que é o conceito de civilização. Geralmente a gente fala assim, né? Sei lá, a gente vê alguém que não tá se comportando muito bem, tá gritando no meio da rua, ou sei lá, e fala assim, nossa, essa pessoa não é nada civilizada, né? Geralmente a gente usa esse termo civilizado para criticar as ações de outras pessoas, né? Porém, pasmem, isso está completamente errado, usar esse termo civilizado para criticar outra pessoa. Por quê? Porque o conceito de civilização, ou seja, se a gente fosse traduzir a palavra civilização, é viver em cidade. Quando você está falando assim, aquela pessoa ali não é nada civilizada, o que você está dizendo na verdade? Nossa, ela não vive em cidade. Nada a ver, né, com o que a gente geralmente usa. Mas, enfim, é isso mesmo. O conceito de civilização é viver em cidade. Ou seja, eu posso dizer, por exemplo, que os indígenas Yanomami são uma civilização? Não, porque eles não vivem em cidade. Agora, os egípcios eram uma civilização? Eram, porque eles já viviam em cidades, certo? E lembrando, mais uma vez, para a gente não ser etnocentrista, né, que viver em cidade é apenas uma forma de vida. Não significa que é melhor do que os Yanomamis que não vivem em cidade ou pior do que a forma de vida deles. É apenas mais uma forma de viver. Por isso que isso está bem ligado ao título da unidade, múltiplas experiências. Cada sociedade vai tendo suas diferentes experiências, suas diferentes trajetórias,
sua diferente história. Por fim, a Prof fez para vocês um vídeo no Powtoon, que é esse aplicativo de criar animações. Esse vídeo, ele resume a unidade 5 em menos de 3 minutos. É um resumo pronto e bem divertido para vocês de tudo que a gente estudou hoje aqui. Então, vocês agora vão fechar o vídeo da videoaula e vão abrir ali em anexo no Classroom o vídeo resumo da unidade 5, tá? Para vocês darem uma fixada em tudo que eu acabei de explicar. Vocês podem assistir esse vídeo quantas vezes vocês quiserem, inclusive para estudar para as avaliações, ok? Eu espero que vocês gostem. Eu fiz ele com bastante carinho, eu acho que ele tá bem prático de entender e de revisar aquilo que a gente já viu hoje. Quero mandar um beijo bem grande para vocês, dizer que estou morrendo de saudade. Não esqueçam agora, depois da explicação e depois de assistir o videozinho do Powtoon, de abrirem a apostila, lerem a unidade 5 e sublinharem as partes mais importantes. Isso é extremamente importante para vocês fixarem o conhecimento, até para vocês entenderem melhor, porque às vezes lendo vocês vão entender melhor do que simplesmente ouvindo aqui a explicação da prof, cada um aprende, né, de uma forma diferente. Então, é bem importante que depois de assistir a videoaula, vocês grifem a apostila, sempre mostrando, né, indicando as partes mais importantes com base naquilo que vocês aprenderam aqui na aula. Beijinhos, espero vê-los vocês pessoalmente em breve. Tchau, tchau!